Olá, queridos irmãos e irmãs! Hoje eu vou apresentar para você algumas verdades a respeito dos três reis magos, de Jesus Cristo bebezinho sendo visitado por esses homens. Será que tudo isso que nós temos visto por aí representa a realidade da forma como foi relatado lá na Bíblia? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou trazer para você a realidade. O que a Bíblia diz a respeito dos magos? Tem o nome deles? Onde eles visitaram Jesus? Vem comigo aprender toda a realidade, pois muitas pessoas deixam passar despercebido os detalhes e infelizmente são enganadas por tradições que não estão na Bíblia. Vamos lá então aprender mais a palavra de Deus? Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: onde na Bíblia temos o nome dos três reis magos? Minha mãe tem um presépio em casa e lá tem os nomes Belchior, Baltazar e Gaspar. Esses nomes têm na Bíblia? Pode me ajudar a entender mais sobre esses três homens que foram importantes no nascimento de Jesus? Muito obrigado, querida irmã. Agradeço você por compartilhar essa dúvida com a gente. E você que me assiste agora também pode deixar a sua dúvida aqui nos comentários desse vídeo, a sua sugestão, o seu comentário respeitoso. E tudo isso pode virar vídeo aqui no canal. Então aproveite. Eu costumo dizer, não existe dúvida boba. Resolva as suas dúvidas. E já deixa um curtir aqui no nosso vídeo para abençoar o nosso trabalho. Você já deve ter visto muitas vezes os famosos presépios, onde temos ali a representação de três homens encontrando-se com Jesus bebê. Eles geralmente são chamados de três reis magos e têm também seus nomes divulgados como sendo Melchior, Baltazar e Gaspar. Queridos, o grande problema é que tradições tomaram o lugar do texto bíblico e muito do que se vê por aí não passa de invenção. Sim, invenção que não tem nenhuma base na Bíblia Sagrada. E é por isso que hoje nós vamos descobrir então a verdade a respeito dos três reis magos, Melchior, Baltazar e Gaspar. Também vou falar um pouquinho para você sobre a estrebaria, sobre esse Jesus bebê que é representado ali. Será que isso está correto? A gente vai trabalhar isso então tudo nesse vídeo. Fique até o final para que você cresça no conhecimento do Senhor. Comecemos então pelos três nomes desses tais três reis magos: Melchior, Baltazar e Gaspar. Vou te explicar tudo a respeito desses nomes. Mas antes, inscreva-se aqui no canal. Aproveite esse espaço de crescimento. Eu vou te ajudar muito a crescer na palavra de Deus. Basta fazer a sua inscrição todos os dias, de segunda a sexta. Tem vídeos novos aqui no canal para o seu crescimento. A primeira verdade é que a Bíblia não revela em nenhum dos evangelhos, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas e nem João, o nome de nenhum desses homens que foram ali visitar Jesus Cristo. Ou seja, essa informação desses três nomes, ela não é bíblica. Ela é inventada, baseada em tradições que não podemos determinar se são corretas ou não. E é importante aqui fazer um parênteses, né? Nós temos aí uma grande igreja dos nossos tempos que ela aceita a tradição como tendo o mesmo peso do que a própria Bíblia. E nós não cremos de forma nenhuma nisso. Então, muitas coisas ali que estão embrenhadas nessas questões do Natal e outras coisas na sociedade relacionadas a histórias e personagens bíblicos, às vezes não estão na Bíblia, são tradições que foram incorporadas. O fato é que nos escritos bíblicos inspirados, nenhum dos escritores citou nenhum desses três nomes. Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática, portanto, não temos como verdade os nomes desses tais três reis magos, Melchior, Baltazar e Gaspar, ok? Então, não tem nome. A segunda verdade é algo interessante. Por que eles são chamados de três reis? E eu vou te explicar tudo isso em detalhes. Mas antes, um recadinho rápido. Olha só, você gosta de estudar a Bíblia? Deus tem te chamado a um estudo mais profundo? Primeiro comentário aqui desse vídeo. Tem uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Vem comigo começar a Bíblia lá de Gênesis 1. Eu vou te ensinar por videoaulas e nós vamos conversar pessoalmente por Zap para tirar dúvidas. Faz sentido isso para você? Um professor te acompanhando? Então participe. A segunda verdade é que a Bíblia não cita que eles eram reis. Observe bem o texto de Mateus 2:1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia em dias do rei Herodes, aqui sim, né? Herodes era ali um rei. Eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então observe que o texto diz uns magos.
Presbítero, mas o que são magos? Tem a ver aí com ocultismo? De forma alguma. A palavra magos nos leva a crer que esses homens eram estudiosos das estrelas, sábios, ou seja, trabalhavam estudando astronomia, que é o estudo do movimento dos astros e as leis que os regem. Não confunda com astrologia, que é aquele negócio de horóscopo, não tem nada a ver. A astronomia é um estudo sério, científico. Então, possivelmente, eles são chamados de magos justamente por causa de serem estudiosos dessas questões aí do universo e possivelmente homens sábios também ali na sua região. Então, pelas narrativas bíblicas, é impossível afirmar que eram reis de alguma nação. Aliás, é mais possível que fossem funcionários de reis, homens sábios em suas nações, mas não reis que abandonaram ali por volta de vários meses os seus afazeres para seguir uma estrela. Essa possibilidade é bem fraca, ok? Agora vamos para mais um ponto. 3 magos, por que eles são chamados de 3? Olha só que interessante, queridos. A terceira verdade está ligada a um número de magos que foram ao encontro de Jesus. Conforme vemos representado em nosso tempo, se dá um número de 3. Porém, os escritos bíblicos dizem uns magos, que é o texto que nós acabamos de ler anteriormente. O que nos leva a verificar que era, isso é certo, mais de um. No entanto, nós não sabemos quantos são ao certo. Isso é muito importante. O número de 3 magos é usado por conta dos 3 presentes trazidos a Jesus, conforme nos narra Mateus 2,11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, uma determinada pessoa que nós não sabemos, um dia disse: olha, se são 3 presentes, são 3 pessoas. Olha que conclusão, né? Parece óbvio, no entanto, é difícil estabelecer se cada um que foi levou um presente pessoal ou se esses presentes eram de toda a comitiva que estavam com esses homens, de todos aqueles que foram juntos. A meu ver, é bem mais possível que fosse um presente em grupo ali de toda a comitiva, e não que tivessem apenas 3 pessoas ali naquele lugar. Olha, agora vem uma verdade que muita gente não sabe. Estrebaria. Possivelmente você já viu que os magos encontraram Jesus ali na estrebaria, um menininho recém-nascido deitado ali numa manjedoura. Será que isso é real? Olha só, as figuras tradicionais do Natal mostram que os magos teriam ido visitar Jesus na estrebaria no dia do seu nascimento. Essa é mais uma inverdade. Como assim, presbítero? Eu sempre acreditei que foi assim. Eu vou mostrar para você. Os magos visitaram Jesus não na estrebaria, não numa manjedoura, mas em uma casa, que nem sabemos ao certo se era de José e Maria ou de outra pessoa que os estava acolhendo em meio ali àquele início turbulento do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Mas onde que está isso, presbítero? Mateus 2,11. Observe bem esse texto. Entrando na casa. Olha só, os magos entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Observe que nós não temos nada aqui falando de manjedoura, em hipótese alguma. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E aqui um detalhe interessante, se você observa depois na narrativa de Mateus, logo na sequência a gente vai ter aí Maria, José e Jesus fugindo do Egito, fugindo para o Egito, melhor dizendo, por conta de Herodes. Então, possivelmente, esses itens que eram muito valiosos na época foram utilizados pelos pais para ter recursos para essa viagem e para se manter no Egito até que o anjo, os mandou voltar por conta da fúria do rei Herodes. Além disso, queridos, é bem provável que houvesse passado vários meses, então, desde o nascimento de Jesus até o encontro dos magos. E por que isso, presbítero? Quando nós analisamos a reação de Herodes ao mandar matar todos os meninos de 2 anos para baixo, é um forte indicador de que os magos encontraram Jesus vários meses após o nascimento dele. Se você lembrar bem a história, os magos vão diretamente em Herodes e Herodes, então,
ali questiona, pergunta sobre a estrela, quando que apareceu, e pede que os magos, então, ao encontrarem esse rei dos reis que nasceu, o avisasse. Então, a gente vê no texto de Mateus 2,16 o seguinte: vendo-se iludido pelos magos, no caso Herodes, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Isso é um forte indicativo, então, que Jesus já estava aqui ou por volta dos 2 anos de idade, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então observe, queridos, como são detalhes interessantes. Então os magos não visitaram Jesus na estrebaria e nem em uma manjedoura envolto ali nos panos. Não foi quando Jesus nasceu. Então é sempre importante avaliarmos se as tradições, da forma como nos são mostradas, realmente condizem com aquilo que a Bíblia ensina. Tradições nem sempre são verdades. Leia a Bíblia, meu querido irmão, minha querida irmã. Às vezes elas não fazem nenhum mal em si, a tradição. No entanto, quando há alterações no relato bíblico ou quando se contraria o que a palavra de Deus realmente ensina, devemos ser cuidadosos a respeito do que essas tradições ensinam. E devemos, então, restabelecer a verdade bíblica para que as pessoas não sejam, então, enganadas, achando que as coisas são de um jeito quando são, na verdade, de outra. E aqui, com relação às questões do Natal, é apenas uma das coisas que são alteradas por tradições. Fique muito atento com todas as coisas, seja um questionador, busque sempre na Bíblia a melhor informação. Espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual. É importante que você sempre dedique tempo a conhecer a palavra, porque essa é a vacina para que você possa aprender mais de Deus e rejeitar aquilo que não agrada ao Senhor e que não faz parte do relato bíblico. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.